Olá! Hoje vamos mergulhar numa questão que imagino muita gente já pensou. Como é que usar ferramentas tipo ChatGPT ou até uma busca simples no Google afeta a nossa escrita, o nosso cérebro mesmo, comparado a quando a gente depende só do que já sabe? Pois é, essa pergunta é bem central num estudo recente do MIT Media Lab, né? Aquele Your Brain on ChatGPT, ele é a base para a nossa conversa de hoje. Investigaram justamente isso, os custos e, claro, os benefícios cognitivos de usar essas tecnologias para escrever redações. E a metodologia deles foi bem completa, pelo que vi. Usaram EEG, o eletroencefalograma, né, para medir a atividade cerebral ali em tempo real. Exato. E não só isso. Analisaram os textos com processamento de linguagem natural, fizeram entrevistas com os participantes, foi bem robusto. Uhum. Então, nossa missão aqui é meio que desvendar o que esse estudo achou. O que acontece de fato no cérebro quando a gente usa essas ajudas? Quais são as trocas cognitivas, né? Certo. Vamos começar pelo cérebro, então. O que o EEG mostrou sobre a atividade neural enquanto o pessoal escrevia? Olha, o padrão geral foi bem claro. Quanto maior o suporte externo que a pessoa usava, menor a conectividade neural que aparecia no exame. O grupo que escreveu só com o cérebro, sem ajuda externa, O cérebro apenas, como eles chamaram. isso. Esse grupo mostrou a maior conectividade e mais ampla também, sabe, em várias bandas de frequência, tipo alfa, teta, delta. Isso sugere mais atenção interna, um processamento semântico mais, digamos, profundo e maior uso da memória de trabalho, controle executivo, basicamente um esforço interno maior do cérebro. Faz sentido, né? Mais esforço ali, sem muleta. E quem usou busca na internet, tipo Google? Esse grupo ficou no meio termo. A conectividade foi intermediária. O que chamou atenção foi uma maior integração entre as áreas visuais e executivas, o que faz sentido, né? Para avaliar os resultados da busca, escolher o que usar. Entendi. E o grupo do ChatGPT, do LLM? Bom, aí a conectividade geral foi a mais fraca de todas. Isso é uma evidência bem forte do que os pesquisadores chamam de descarga cognitiva. É como se o cérebro delegasse uma parte do trabalho pesado para a ferramenta, sabe? Deixasse a máquina pensar por ele, em parte. Exato. Ficando menos ativo naquela tarefa específica. Menos atividade alfa, por exemplo, pode indicar menos ideação criativa interna, menos teta, talvez menor carga na memória de trabalho. Essa ideia da descarga cognitiva é bem interessante, mas essa menor atividade no cérebro se refletiu na qualidade dos textos? Ficaram melhores, piores? Ah, aqui a coisa complica um pouco. Os textos do grupo do LLM eram muito parecidos entre si dentro de cada tema, bem homogêneos. Padronizados, talvez? É uma boa palavra. Já os textos do grupo Cérebro Apenas, esses sim, eram bem mais distintos, variados no estilo, na abordagem. E os do grupo da busca online? Bom, eles foram influenciados pelo que aparecia mais nos resultados, né? Teve até um exemplo com um termo específico sobre pessoas em situação de rua que apareceu bastante num dos temas. Então, a IA trouxe uma certa uniformidade. Mas o que me chamou muito a atenção mesmo foi o impacto na memória. O pessoal lembrava do que tinha escrito. Sim, esse foi um dos achados mais fortes, eu diria. O grupo do LLM teve um desempenho muito, mas muito pior para citar trechos da própria redação logo depois de escrever. Na primeira sessão foi impressionante. 83% deles não conseguiram citar corretamente nada do que tinham acabado de produzir. 83%. Nossa, é quase todo mundo. Exatamente. Enquanto os outros dois grupos, cérebro apenas e busca, tiveram uma capacidade de recordar bem maior. Parece que usar o LLM levou a uma codificação da memória mais superficial, sabe? O conteúdo não grudou tanto. Entendi. E o sentimento de autoria? Aquela sensação de fui eu que fiz esse texto. Como ficou isso? Também variou bastante. O grupo cérebro apenas, claro, relatou um sentimento de posse bem forte. O grupo da busca também se sentia dono do texto, mas talvez um pouco menos. Agora, no grupo LLM,
esse sentimento foi mais fragmentado, conflituoso até. Como assim? Alguns sentiam o texto como seu, outros claramente não. Muitos falavam em posse parcial. E surgiram comentários, sobre parecer trapaça, ou o texto ter ficado meio robótico, sem a cara da pessoa. O estudo também fez uma coisa interessante na última sessão, né? Eles trocaram as ferramentas entre os grupos. O que essa inversão mostrou? Exato. Foi uma etapa crucial. Pessoas que usaram LLM antes e depois tiveram que escrever só com o cérebro. Essas pessoas mostraram uma conectividade neural mais fraca do que o grupo que sempre usou só o cérebro. Ah, interessante! Sugere que o uso anterior da IA pode ter deixado uma espécie de dívida cognitiva. Dificultou a ativação total das redes neurais para a escrita autônoma depois. E eles continuaram com baixa capacidade de citação e até reutilizaram umas expressões típicas do LLM das sessões anteriores. Quase como se o cérebro tivesse se desacostumado a fazer o trabalho todo sozinho, né? E o contrário, quem saiu do cérebro apenas e foi usar o LLM... Esses, curiosamente, mostraram uma conectividade neural maior do que quem sempre usou o LLM. Maior. Mas por quê? A hipótese é que integrar a ferramenta de IA, depois de ter um processo de escrita autônomo já estabelecido, exige um esforço cognitivo considerável para processar a novidade, para avaliar as sugestões da máquina, para integrar aquilo no próprio raciocínio. Não é só aceitar passivamente. E eles mantiveram uma boa memória dos tópicos anteriores, o que também é interessante. Faz sentido? E para fechar essa análise, como que as redações foram avaliadas? Teve diferença entre a nota da IA e a de professores humanos? Sim, e foi bem marcante a diferença. Uma IA que usaram para avaliar tendeu a dar notas altas, sabe? Focando muito em vocabulário, gramática, e deu notas boas até para os textos mais homogêneos do grupo LLM. Mas os professores humanos? Os professores tiveram outra visão. Foram mais críticos. Valorizaram a individualidade, a criatividade, a profundidade do conteúdo. E mesmo sem saber de qual grupo era cada texto, eles descreveram várias redações, muitas do grupo LLM, como sem alma, ou com estruturas muito repetitivas. Deram notas mais baixas em singularidade, em conteúdo, mesmo que a parte linguística superficial estivesse ok. Entendi. Então a grande tensão que esse estudo do MIT revela é essa, né? A gente ganha eficiência, talvez uma aparência de qualidade com as ferramentas de IA, mas parece que tem um custo. Um custo em engajamento do cérebro, na profundidade da memória, no senso de autoria e talvez na originalidade mesmo. Aquela preocupação com a dívida cognitiva parece bem real. Exatamente. A conveniência, a qualidade superficial que a máquina entrega pode acabar mascarando uma redução no processamento cognitivo mais profundo, na retenção da informação. É uma troca, né? E com implicações bem importantes. Fica então a reflexão para quem nos ouve, se o jeito como a gente usa essas ferramentas pode de fato moldar ativamente as conexões no nosso cérebro durante tarefas tão básicas como escrever, quais podem ser as consequências disso a longo prazo? Para o desenvolvimento de habilidades essenciais, para o pensamento crítico, no mundo onde a IA está cada vez mais presente na educação, no trabalho, é algo para a gente pensar.